O que você sabe sobre voto auditável? Ultimamente tem se falado muito sobre voto auditável. O governo, o presidente e os apoiadores do presidente estão fazendo questão de que esse voto, que essa modalidade de votação seja aplicada nas próximas eleições do ano que vem, 2022. E nós vemos o STF, o pessoal de esquerda, todos os opositores ao governo se levantar violentamente contra o voto auditável. Até mesmo o ministro do STE, do Tribunal Superior Eleitoral, que não compete a ele fazer política, compete a ele aplicar aquilo que a Câmara e o Senado decidirem, ele cumpre. Não está lá o juiz, o ministro, para fazer política, nem articulações. Ele tem feito isso grandemente. Ele tem se mostrado profundamente incomodado e preocupado com o voto auditável. E o que é o voto auditável? Nos anos 90, o brasileiro ia às urnas, você tinha uma caneta e um papel e uma relação de candidatos e você botava um X no candidato que você queria. Tinha gente até que naquela época tinha um chimpanzé muito famoso no zoológico do Rio, chamado Macaco Tião, e muita gente até votava no Macaco Tião como se ele fosse um candidato. Então você tinha liberdade de votar em quem você quiser, votar branco, acrescentar nomes. Era um voto escrito, um voto de papel. Isso acabou, implantaram uma urna eletrônica, é essa que nós votamos hoje em dia, e nessa urna eletrônica você vai lá, digita o número do teu candidato, aparece a foto e o nome do teu candidato que você digitou, você aperta ou confirma e a urna encerra a votação com aquela maquininha, com aquela musiquinha característica que todos nós conhecemos quando vamos às urnas fazer a votação. A partir dali, você não tem mais controle sobre o teu voto. Ninguém tem. Se houver alguma dúvida que foi votada ali, aquela urna não tem como fazer uma verificação. Se alguém manusear, mexer, não se pode provar. Quando você vai no mercado, numa farmácia, em qualquer coisa, comprar alguma coisa, você paga, o cara vai lá e te dá um comprovante. Quando você vai fazer uma compra no seu cartão de crédito, você passa o seu cartão, o mercado, a loja, o online, onde você fizer a compra, eles te dão um comprovante de que você gastou aquele valor. Se no final do mês a fatura vier te cobrando além do que aquele valor, você tem um papel confirmando que você pagou aquele valor. E o que tem a mais é valor indevido. Você pode contestar. Não é? Só que no voto auditável, o que é? Vai ser essa mesma urna eletrônica, você vai lá digitar o nome do teu candidato, vai aparecer a foto e o nome do teu candidato. Aí, nesta urna, vão acoplar uma impressora. E esse papelzinho que, vamos supor, o cartão de crédito, a padaria, o mercado te dá, comprovando aquilo que você pagou, esse papelzinho vai aparecer numa tela para você, com o nome do candidato que você votou e o número do candidato. Você vai ver aquilo e você vai confirmar, aí aquele papelzinho vai cair dentro de um espaço, de uma urnazinha, de um coletor. Você não tem acesso a esse papel, você não leva ele para casa. Isso é o voto auditável. Caso haja alguma dúvida na urna, eles vão pegar essa urna eletrônica com os números de voto digitado para ver se confere com os números de papelzinho que estão ali dentro. Eu votei no João e você votou no João. 10 pessoas votaram no João e 15 pessoas votaram no Paulo. Tá? Se de repente 10 pessoas votaram no João e 15 no Paulo, o João estiver com 20 votos, ou com todos a soma do voto e o Paulo sem nenhum, houve uma fraude. Você vai poder chegar na máquina e conferir os números de voto da urna com o número de voto que foi depositado que foi imprimido por aquela impressora que está na urna. Não há nenhum absurdo, não há nada de inconstitucional, evita-se a fraude. Qual é o objetivo das pessoas se levantarem contra isso? Levanta a suspeita. Nós estamos agora num candidato, concorrendo com o Bolsonaro, um candidato que ele era inelegível, porque ele estava incluído
na lei da ficha limpa, e não podia ser candidato. Mas aí o STF, como a maioria dos ministros que estão lá foram colocados por eles, arranjaram um jeito de tirar esse homem, não só da cadeia, como não cancelar todos os seus crimes de corrupção, de roubo, de apropriação indébita de dinheiro, de obras que ele não concluiu no Nordeste, em várias partes do Brasil, mas concluiu na Argentina, concluiu em Cuba, concluiu em vários países, ele fez obras e terminou em obras caras, feitas com dinheiro do BNDES. E você vai no Nordeste agora, o Bolsonaro que está terminando obras que ele começou e nunca terminou, porque ele queria deixar o povo do Nordeste sempre refém daquelas obras. Houve muito desvio, ele e o filho dele, muita coisa. Tanto que ele não foi condenado só em primeira instância, foram segunda instância. Não foi só o Sérgio Moro que foi considerado suspeito, não. Houve outros juízes que confirmaram a condenação dele. Estão todos errados, mas havia um interesse do Supremo Tribunal de apagar as condenações desse sujeito e trazer ele para as eleições de forma ilegal, porque a lei diz que um homem incluído na ficha limpa não pode ser candidato. Então tiraram ele, cancelaram todas as condenações dele e botaram ele no plenário. Isso é um escândalo mundial. O mundo perde a credibilidade na legislação brasileira, porque foi uma arbitrariedade o que eles fizeram. Uma coisa absurda, um tapa na cara da sociedade. Aí esse homem, você vê que quando o Bolsonaro vai em qualquer lugar do Brasil, mesmo sem avisar, ele é ovacionado, ele é abraçado, ele é carregado no braço, ele é chamado de mito, tanto que Lula, uma vez revoltado, falou, eu não sei por que nunca ninguém me chama de mito, chama Bolsonaro. É que o Bolsonaro nunca roubou, o Bolsonaro não tem corrupção na conta dele, no CPF dele, o Bolsonaro está com 3 anos de governo, não há ninguém que prove que ele é corrupto, o acusam, tentam implicar corrupção nele com o negócio de vacina, mas não conseguem provar. Você acha que o ódio que o STF e todos esses partidos de esquerda e a mídia, particularmente a Globo, tem de Bolsonaro, se tivesse um restíciozinho de corrupção, tu acha que já não tinham pedido o impeachment desse presidente, já não tinham posto ele na cadeia? Não pediram porque sabe que não tem base legal, não tem respaldo popular, não tem respaldo jurídico, não tem motivo. Então eles ficam querendo armar um monte de situações, cancelar a chapa, Mourão, Bolsonaro. E o objetivo é não deixar Bolsonaro chegar até 2022, porque se ele emplacar 2022, ninguém tira ele da concorrência das eleições. E o Lula sabe que pela rejeição que ele tem, se não for na fraude, ele não ganha as eleições. Ele é rejeitado onde quer que ele vá. Tanto que quando ele vai fazer alguma política da campanha dele, ele faz num estúdio fechado com convidados selecionados, convidados treinados para aplaudir aquilo que ele quer. Porque se ele for na rua como o Bolsonaro fez, e quando já saiu de ônibus, o ônibus dele foi vaiado, foi jogar um ovo podre nele, o pessoal rejeita, o pessoal abomina esse homem. E todo mundo sabe disso. Mas na época do Lula, a grande mídia, especialmente a Globo, recebia muito dinheiro para não mostrar os erros dele. Então ele podia fazer o que ele queria, porque a imprensa não batia nele como bate em Bolsonaro agora. Por que a imprensa bate em Bolsonaro? Que Bolsonaro fechou a torneira. Não tem mais desvio de verba pública, não tem mais verba pública para essa mídia. Ele divide aquilo que a lei permite, igual para cada estação de televisão, rádio, essas coisas todas. Não tem por que privilegiar uma mídia. Mas na época dele, as mídias recebiam muito dinheiro e Bolsonaro acabou com isso. Ninguém condena, ninguém prova, ninguém convence Bolsonaro de corrupção ou de roubo. Mas eles têm tentado de tudo para que Bolsonaro não termine 2021 na presidência. Porque se virar 2021, entrar janeiro de 2022, sabe que para Lula já era. Na eleição democrática, direta, limpa, com voto impresso auditável, Lula não vence. E vai ser um escândalo, um fiasco para ele. Então, quando o ministro Barroso e o STF vêm dizer para você que voto impresso é voltar àquela assinatura de papel, como eu disse para você, o pessoal podia botar até um macaco-tião, isso é mentira e eles sabem que isso é mentira. Voto impresso é nada mais que usar aquela mesma urna que você usa
acoplar nela uma impressora para que o teu voto, que você votou nele, seja impresso e caia num espaçozinho para qualquer eventualidade poder confirmar o número de voto digitado na máquina com o número de voto que foi imprimido pela urna. Qual é o ato antidemocrático disso? Qual é a confusão? Qual é o medo disso? O Barroso disse que a urna ela é inviolável. O hacker já provou que a urna é violável. Eles ignoram essas provas e tentam convencer você de que votar um voto impresso é regresso. Não é regresso, é progresso. Os 3 únicos países que têm voto do jeito que o Brasil tem é Butão, Bangladesh e Brasil. Ninguém mais tem esse tipo de votação. Será que só nós 3, esses países estão certos, o resto tudo errado? Será que a tecnologia brasileira é melhor do que a americana, melhor do que a francesa, melhor do que a indiana? Será que nós somos tão bons assim que a urna deles toda pode ser fraudada e a nossa não? Poxa, é muita prepotência, é muita arrogância acreditar nisso. Então, meu amigo, não se deixe enganar. O voto impresso auditável é o mesmo voto que nós temos hoje, não muda nada, a não ser com o motivo de acoplar uma impressora na maquininha para que você veja, eu votei no número 00. Aí aparece o número 00 com a foto daquele candidato correspondente ao número 00, você confirma, aquele voto é impresso e cai ali. Qual é o problema? Qual é o mistério? Por que eles têm medo disso? Ah, eles têm medo por causa da transparência, porque aí não vai ter como ter fraude. E sem fraude, Lula não vence. Sem fraude, ele sabe que ele não tem a menor chance de vencer. O Brasil não pode voltar para a mão do comunismo. O dinheiro brasileiro não pode ser investido em ditaduras comunistas que oprimem o povo. Você sabia que em Cuba o cidadão ele tem direito a uma coxa de frango por mês? Você sabia que na Venezuela não há mais animais de estimação porque eles mataram todos os seus gatos e cachorros para comer, porque eles estão morrendo de fome, estão fugindo para todos os países que fazem fronteira, inclusive o Brasil, estão fugindo para cá. Você sabia que quando esses comunistas do PT, PSOL e essas coisas todas, quando eles querem passar férias, eles vão para Paris, eles vão para Nova York? Por que eles não vão para a Coreia do Norte? Por que eles não vão para Cuba? Por que eles não vão para a Venezuela? Porque eles querem o comunismo para você, mas eles querem viver com as regalias do capitalismo. Todo país onde o comunismo impera, o povo vive na miséria e os ditadores vivem na regalia. Eles estão ricos, eles são milionários, enquanto o povo passa fome, porque é na pobreza, é na dificuldade, é na falta de condições que eles conseguem dominar o povo. Um povo sem liberdade, um povo desarmado, um povo que não pode se proteger. Aí eles têm domínio. Por que eles querem tirar a arma da mão do povo? Por que eles querem? Porque aconteceu isso na Argentina, aconteceu isso na Venezuela, aconteceu isso em Cuba. Então, o povo não tem como ir às ruas exigir o direito dele. O povo fica fragilizado. O voto auditável é a clareza de que eu votei no João e o João foi eleito. Ou mesmo eu tendo votado no João, o João não foi eleito. Qual a dificuldade de entender isso? Não há nenhum problema em deixar o voto transparente. E eles querem isso, porque eles sabem que sem transparência, sem a transparência do voto, Lula jamais será eleito. O nosso Brasil é verde e amarelo. Aqui nós temos liberdade, aqui a gente tem liberdade religiosa, aqui você tem liberdade de protestar contra o presidente. Quanta gente dizendo palavras absurdas de Bolsonaro, desejando a morte deles. Vão para a China falar mal de Xi Jinping para ver o que acontece. Desaparece. Existe aquele milionário chinês, presidente da Alibaba, essa grande companhia, o homem mais rico da China, ele se atreveu a fazer uma crítica ao Partido Comunista Chinês. Sabe o que aconteceu? Ele ficou alguns dias desaparecido, agora foi preso pelo Partido Comunista e todos os bens dele, um milionário, foram apreendidos para o Partido Comunista. Lá, tudo pertence ao governo. A televisão não tem liberdade. É o que vai acontecer. Essas televisões que ficam querendo eleger Lula vão perder a liberdade.
Os milionários não estão sendo perseguidos, que se levantam contra o partido. Nós não queremos isso para o Brasil. Se você tem todo o direito de não gostar de Bolsonaro e dizer o que você quiser a respeito dele. E se ele achar que está sendo agredido injustamente, ele vai na justiça e te protege. Agora, ele não pode te prender porque você falou aquilo que você pensa dele. Vai fazer isso em Cuba, vai fazer isso na China. E Bolsonaro é ditador. Você fala o que você quiser a respeito dele. Nunca ninguém foi preso por falar. O pessoal deseja a morte de Bolsonaro, pessoas fazem charges violentas com Bolsonaro. Quem foi preso por causa disso? Onde está a ditadura de Bolsonaro? Onde está a forma ilegal de agir de Bolsonaro? Ah, mas ele não enviou vacina para o Brasil. Que mentira é essa? O Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo. Tanto que essa narrativa agora, a mídia está esquecendo, está acabando, param de falar, porque não se sustenta. O Brasil é o quarto país que mais vacinou e é um país que não produz vacina. E é o que quarto mais vacinou. Então não faz sentido. Ele enviou milhões e milhões e milhões de reais para todos os estados. Os governadores usaram aquele dinheiro da forma que quiseram, não investiram em vacina. O governo federal libera vacina para os estados, eles guardam aquela vacina e não aplicam no povo para culpar o Bolsonaro de falta de vacinação. E nessa CPI do escárnio, da vergonha, da humilhação que está acontecendo agora, onde tem um senador acusado de abuso de criança, isso é uma coisa muito séria. Outro governador com dezenas de processos, outro senador, melhor dizendo, com dezenas de processos, liderando, presidindo essa CPI. Homens que não têm condições morais de estar lá dentro. Vai julgar um presidente que não tem nenhum processo de corrupção. Como pode uma coisa dessa? Como pode uma coisa dessa? O nosso Brasil é livre e vai continuar livre. Um homem que não tem... Se tivesse um motivo, gente, ele já teria sido preso. O nosso Brasil, essa é a bandeira do nosso Brasil, ela é verde, ela é amarela, ela é azul e ela é branca. Ela nunca vai ser vermelha, porque os países onde as bandeiras são vermelhas, eles vivem na base do terrorismo. Você vê que quando os apoiadores de Bolsonaro vão para a rua fazer uma manifestação, vai senhores, senhoras, casados com seus filhos, crianças, vai todo mundo vestido de verde e amarelo, tem louvores, tem oração, tem, sabe, hino da bandeira, hino nacional sendo cantado, você não vê uma depredação, você não vê um vandalismo, você não vê rua cheia de lixo, você não vê preservativo jogado nas ruas, você não vê pessoas usando os entorpecentes. É uma manifestação onde a família pode participar. E eles chamam isso de ato antidemocrático, porque eles querem jogar você contra o governo. Agora, quando vai a manifestação do Lula, você sabe o que acontece. Eles botam fogo em patrimônio público, eles quebram vidraça, eles se prostituem, eles usam drogas, eles fazem poses obscenas, como foi na manifestação anterior aí, fotos com poses obscenas. É uma barbárie. Os empresários, os donos de loja, ficam com medo, porque eles sabem que vão ter os seus bens vandalizados. Mas isso a imprensa, a mídia e o STF chama de ato democrático. Gente, estão mudando os valores. Eles querem tornar o Brasil um país comunista. Eles não vão conseguir. No ano que vem, pense bem em quem você vai eleger. Se você trouxer Lula para o poder, o Brasil vai ser uma Venezuela. Vamos passar fome, vamos ter dificuldade, você não vai poder nem se expressar. Você tem visto que quem defende Bolsonaro tem sido suas contas sociais bloqueadas. Mas quem fala mal de Bolsonaro, desejando a morte dele, falando coisa absurda, as big techs ignoram. Estão invertendo os valores, estão querendo prostituir a sua criança, tirar aquilo que Deus determinou por certo e por errado. Homem é homem, mulher é mulher. Estão querendo erotizar a sua criança, ensinar ideologia de gênero nas escolas, inverter tudo que Deus deu por certo. Não se pode falar em Deus. Agora, na Olimpíada de Tóquio, criticaram, fizeram a menção do Neymar, quando houve aquela outra Olimpíada que ele botou na testa 100% de Jesus, fizeram uma crítica para ele. Agora teve um outro aí que fez uma menção a um espírito de uma religião afro, aí eles aplaudiram, aquilo pode, mas falar de Deus não pode. Eles são inimigos de Deus. Jesus falou uma vez, eles não odeiam vocês, eles me odeiam. E o ódio que eles têm de Jesus replica sobre nós.
que somos a servos do Senhor Jesus. Então pensa no que você quer do Brasil. Voto auditável, meu amigo, não se deixe enganar. Não é votar o tempo de votar no papel, não. É votar na tecla eletrônica, como existe hoje, e uma impressora do lado vai confirmar aquilo que você votou. Como numa compra. Tu vai no mercado, a mulher digita o teu valor e te dá um comprovante. Só que aquele comprovante do mercado você leva para casa, é teu. Ali não. Ali você vê na tela, vê que foi o que você votou realmente, confirma, e aquele papelzinho cai numa urna onde você não tem acesso. E caso seja necessário uma audição, aquilo será feito. É isso que é um voto eletrônico auditável. E não o que o Barroso está dizendo, que é um voto que vai fazer você voltar à década passada.